Fala galerinha, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso Matemago. Hoje vamos para mais uma aulinha sobre função, continuação do nosso assunto aí, né, do primeiro ano, tá? Hoje a gente vai conversar sobre classificação de função, ou em alguns livros trazem também como qualidade, né, de uma função. O que é isso, Creuso? Bom, isso aí tem a ver aí com a associação, com a interação entre os dois conjuntos, conjunto de saída ou conjunto de chegada, que a gente viu que era o domínio contra domínio, beleza? Então ela pode ser classificada de três formas, beleza? Uma função injetora, uma função sobrejetora e uma função bijetora, tá? Esse tema ele é bastante importante aí para os vestibulares, né? Cai aí bastante, mas também para quem no futuro decide aí fazer alguma ciência exata, né, que vai trabalhar e vai ter disciplina de cálculo. A disciplina de cálculo é toda em cima de funções, né? E daí a gente vai trabalhar bastante isso daí. Beleza? Então vamos partir para a primeira situação, que é a função injetora. Então, Creus, o que é uma função injetora? Então, vamos ver. Uma função injetora é aquela função em que cada elemento do meu domínio ele está associado a um elemento distinto do meu contradomínio. Tá? Então, tem elementos distintos. Como que a gente pode representar isso ou entender isso? Eu tenho esse exemplinho aqui. Tá? Então, vamos ver. Um diagrama. Tá? Então, eu tenho esse meu conjunto de saída, que ele é o meu domínio. Eu tenho o meu conjunto de chegada, que ele é o meu contradomínio. Beleza? Então, olha só. O menos 1 ele é um elemento, ele está sendo associado com o menos 1 do outro conjunto do meu contradomínio. Beleza. O meu 0 está sendo associado com 2, o meu 1 com 5, o meu 2 com 8. Perceba que eu não tenho nenhum elemento do meu contradomínio levando no mesmo, né? Nenhum do meu domínio levando no mesmo do meu contradomínio. E uma outra observação que a gente pode ter aqui é que o meu conjunto de imagem é formado por esses quatro elementos. Ou seja, eu tenho um elemento que ele está boiando, não está se relacionando com ninguém. Beleza? Então, quando isso acontece, quando cada elemento do meu domínio está associado a um elemento distinto do meu contradomínio, tá? Eu tenho uma função chamada de função injetora, tá? Então, função injetora. Beleza? A lei dessa função é essa aqui, ó. F de x igual a 3x mais 2, tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu vou calcular, por exemplo, f de menos 1, lembra disso aqui, né? Então, f de menos 1 vai ser igual a quem? Vai ser a 3, vai ser igual ao 3 que multiplica o menos 1 mais o 2. Apliquei na minha lei, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai 3 vezes menos 1 é menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, menos 1 está sendo associado com menos 1. O zero, né? Se a gente calcular aqui rapidinho f de zero, eu tenho 3 vezes o zero, que vai dar zero, né? Mais o 2. Então, o zero liga com 2. O zero ligou com 2 e assim por diante. Então, o que é uma função injetora? Então, a função injetora ela vai pegar cada elemento do meu domínio, associar um elemento distinto do meu contradomínio. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima, que é a sobrejetora. Rapaziada, a função sobrejetora, a característica dela é muito simples, tá? A minha imagem, ela tem que ser igual ao meu contradomínio. E acabou, é só isso. Aí tu vai olhar para a função, tu olha aqui, bom, aqui é o meu domínio, aqui eu tenho meu contradomínio, e a minha imagem são todos os elementos que estão sendo associados. No caso, eu não tenho nenhum elemento sobrando, né? O meu contradomínio é a minha própria imagem, ó. Quando isso acontece, ela é chamada de sobrejetora, tá? E tem uma característica importante aqui, que é essa aqui, ó. O fato de ela não poder ser injetora, né? Que é muito importante. Ó, por exemplo, ó, o menos 1, ele está levando lá no 1. E o 1, né, essa função, ela é f de x igual a x quadrado, né? Então, você eleva ao quadrado cada elemento, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, e 1 ao quadrado também vai dar 1. Beleza? Então, perceba que eu tenho elementos diferentes do meu contradomínio. Eu tenho
x1 diferente de x2 aqui no meu contradomínio, porém, o meu f de x1, né, meu f de x1, ele é igual, eu vou falar que esse aqui é o x1, né, e esse aqui é o x2, tá? Meu f de x1 ele é igual ao f de x2, ele não é diferente. Então, ele não pode ser uma função injetora, tá? Então, lembrando, o que é uma função sobrejetora, Creuso? Só vai olhar para o contradomínio. Se o contradomínio ele é igual à minha imagem, acabou. Eu tenho função sobrejetora. E por fim, né, a última, que é a função bijetora, como o nome já diz, bi, né, ela vai ter as duas propriedades. Então, ela vai ser uma função que vai ser, como é que eu posso dizer aqui? Ela vai ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, primeira coisa, vamos ver. O que é uma função injetora? Cada elemento do meu domínio está associado a elementos distintos, né? Elementos distintos do meu domínio estão se associando a elementos distintos do meu contradomínio. Então, ó, vamos ver aqui a lei da função. F de x igual a x mais 3. Então, eu vou somar 3 a cada elemento. Menos 3 mais 3 dá 0. 0 mais 3 dá 3. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Então, perceba que cada elemento do meu domínio está associando a um elemento distinto do meu contradomínio. Beleza? Então, ela é injetora. Ok. E agora vamos ver se ela é sobrejetora. Para ser sobrejetora, o meu contradomínio, no caso aqui é o B, né? O conjunto de chegada, o meu contradomínio, ele é igual, exatamente idêntico à minha imagem, né? Meu conjunto formado pelos elementos que estão sendo associados ao meu elemento, meu domínio. Beleza, rapaziada? Então, ficou molezinha. Aí agora a gente vai fazer umas atividadezinhas para dar uma fixada aí nessa questão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nessas atividades aqui. Classificar as funções abaixo em injetora, sobrejetora ou bijetora. Bom, primeira coisa que a gente vai procurar é se ela é injetora. Então, o que é injetora? Para elementos distintos do meu domínio, eles têm que se associar a elementos distintos também do meu contradomínio. Então, aqui, né? Suponha-se que x1, esse x2 e esse x3. x1 está se associando com y1, x2 com y2, eles são distintos, né? x3 com y3 e eu tenho o y4 aqui que está boiando. Creuso, pode estar boiando? Pode ficar boiando ali, não tem problema nenhum. Então essa função aqui ela é o que? Injetora, tá? Creuso, por que ela não é sobrejetora? Porque a minha imagem é y1, y2, y3, né? E o meu contradomínio é y1, y2, y3 e y4. Então, ou seja, eu tenho conjuntos diferentes, beleza? Então, ela é só injetora. Vamos dar uma olhadinha no B. Ó, o A está levando, então, suponha, né? Que eu tenho x1 levando no y1, eu tenho x2 levando no y2 e eu tenho x3 levando no y3. O meu contradomínio é exatamente igual à minha imagem. Então, ela é injetora e ela também é sobrejetora. Então, nesse caso, a B é uma bijetora. Beleza, rapaziada? Meio estranho aqui, mas é isso aí, bijetora. Vamos dar uma olhadinha no item C. O meu x1 está levando no y1 e o meu x2 também está levando no y1. Olha só, que doideira. Se isso acontece, né? Ó, e eu tenho aqui o meu x3, por exemplo, levando no y, sei lá, y3, vou colocar aqui. Então, olha só, se isso aqui acontece, ela não pode ser mais injetora, porque eu tenho elementos distintos levando no mesmo elemento do meu contradomínio, tá? Então, nesse caso aqui, ela não pode ser injetora. A gente vai ver agora se ela é sobrejetora. Nesse caso, o meu domínio, desculpa, o meu contradomínio, esse aqui é o meu domínio, né? O meu contradomínio é exatamente igual à minha imagem. Tem só dois elementos, meu domínio é formado por dois elementos. Então, esse caso aqui, ela é o quê? Ela é sobrejetora. Sobrejetora. Tá? Para fechar o item D,
que a gente tem aqui, ó? A gente tem o x1 levando no y1, temos um x2 levando no, vou escrever aqui y3, e um x3 levando também no y3. E eu tenho um cara aqui que é, sei lá, um y2 que ele na, não tá na parada, né? Então essa função aqui, ela não é injetora, porque tem elementos diferentes levando no mesmo elemento, ó. Então ela não pode ser uma função injetora, né? Teria que ser distintos. E ela também não é sobrejetora, porque eu tenho um cara aqui que está boiando, né? A minha imagem formado aqui, ó, a minha imagem é formada por o y1 e o y3, né? E o meu contradomínio, vou escrever aqui, e o meu contradomínio ele é formado por y1, y2 e y3. Eles são diferentes aqui. Então, no item dele não tem nenhuma classificação, tá? Não é nem injetora, nem sobrejetora. Logo, também não é bijetora. Beleza, rapaziada? Acho que deu de captar, né? Vamos aqui para mais uma atividadezinha, tá? Ele pede para a gente classificar a mesma coisa, só que agora não é com o diagrama. Beleza? Pô, tá frio pra caramba aqui. Agora não é com diagrama. Agora é com gráfico, tá? E ele dá algumas informações aqui pra gente. Ele dá o domínio e o contradomínio da função. No item A, por exemplo, ó, eu tenho uma função aqui, uma função afim, né? Uma reta. Ela é, o domínio dela é o conjunto dos reais, então o domínio está aqui no eixo x, tá? Rapaziada, o domínio está aqui no eixo x, tá? E o meu contradomínio, ele vai estar no eixo y, tá? Então, o eixo y é o meu contradomínio. Então, o que a gente pode perceber? Bom, se a gente pegar um elemento aqui, ó, do meu eixo x, vou falar que é o x1, eu vou jogar na reta, depois eu volto no eixo. Ele vai estar associado a um y1. Se eu pegar o meu outro elemento aqui, será o x2. Joguei na reta. Opa, tá aqui. E ele vai estar associado a um... Ó, ele vai estar associado a um y2. Beleza? Então, perceba que elementos distintos, x1 diferente de x2, ele está associando a f de x1 diferente de f de x2, tá? Então, logo, de cara, essa função ela é injetora, tá? De cara, ela é injetora. Aí, a gente vai dar uma olhadinha agora no contradomínio, tá? O meu contradomínio é formado pelos reais. E você vai perceber que para cada elemento do meu domínio, eu vou ter um aqui no contradomínio distinto. Sendo que o meu contradomínio, ele também vai estar, sendo que a minha imagem vai estar exatamente pertencendo a esse eixo aqui, ó. Tá? Exatamente esse eixo aqui. De tal forma que a minha imagem, ela também vai ser igual ao meu contradomínio. Então, quer dizer que ela também é sobrejetora. Ora, se ela é injetora e ela é sobrejetora, ela é bijetora. Beleza? Facinho, né? Tem uma técnica, uma técnica, né? Mas tem uma técnica que eu aprendi lá no, nem fazia matemática ainda, estava estudando para vestibular ainda, que era o seguinte, não lembro o meu prof, né? Eu acho que era o Marco Aurélio, não lembro. E ele falou que para a gente determinar se uma função ela era injetora ou não, bastava a gente fazer é, retas, tá, paralelas ao eixo x. Então, por exemplo, se eu fizer uma... Ui, peraí, Ctrl Z aqui. Ah, não deu, não deu. Se eu traçar a reta paralela aqui, ó, tracei essa reta, tracei, tá? Suponha tudo paralelo, tá, gente? Suponha aqui paralelo a x, aqui tá mais ou menos inclinação, olha só. O que vai acontecer? Perceba que todas essas retas, elas estão encontrando meu eixo y, desculpa, a minha função, só em um ponto, né?
isso faz com que cada elemento do meu domínio está associado a um único do meu contradomínio. Então, isso aqui vai me dar uma característica de injetora. Tá? Aí depois, claro, eu vou dar uma olhada no meu contradomínio, vou verificar e vou ver que ela também é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora, beleza? Aplicando essa mesma técnica aqui, ó, a gente já vai perceber algo interessante, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eu aplicar aqui, olha só o que acontece. Ó, aqui eu vou ter um elemento e aqui eu vou ter um elemento. No caso dessa função, são elementos simétricos, né? Ó, ela tem uma simetria em relação ao eixo y, né? Então, se eu chamo esse cara de x1, esse aqui vai ser o menos x1. E olha só, o f de x1 e o f de menos x1, claro que eu estou usando aqui porque eu estou fazendo genérico, né? Eles estão levando no mesmo elemento, ó, meu elemento y1. Ó, y1 e y1. Então já tracei aqui, encontrei dois pontos, ela não pode ser mais uma função injetora. Beleza, rapaziada? Então ela não é uma função injetora. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ela é sobrejetora. Bom, sobrejetora, para ser sobrejetora, meu contradomínio tem que ser igual ao a minha imagem. A minha imagem, ó, essa minha função, a minha imagem, né, os elementos y que estão se relacionando é só do zero para cima. Concordam? E vai para o infinito e além. Ou seja, são os elementos positivos, né? Então, olha só, aqui está falando que a minha função contra domínio são os números reais positivos, incluindo zero, né? Lembram lá quando tem mais inclui zero, né? Então, isso aqui é exatamente igual à minha imagem. Nesse caso, se meu contradomínio é igual à minha imagem, logo a minha função ela é uma função sobrejetora. Tá? Beleza? Então tá aí. Tem mais atividadezinha, vamos ver aqui. Mais umazinha aqui de diagrama para fixar. Mesma coisa, classificar em injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos dar uma olhadinha aqui no item A. Eu tenho elementos distintos do meu domínio, levando no mesmo elemento do meu contradomínio. Então, não pode ser uma função injetora. Beleza? Então já não é injetora. Como que eu vou ver se ela agora é sobrejetora? Se a minha imagem é igual ao meu domínio. No caso aqui né? Eu tenho um elemento só. Então aqui ela é sobrejetora. Vamos dar uma olhadinha na B agora. Eu tenho meu x1 levando no y1, tenho meu x2 levando no y2 e eu tenho o elemento boiando aqui, que no caso é o y3. Então, ela é injetora, né, porque eu tenho elementos distintos aqui, do meu domínio levando elementos distintos do meu contradomínio. E ela não pode ser sobrejetora, porque o meu contradomínio é diferente da minha imagem. A minha imagem aqui ela é um subconjunto, né? Lembram lá das primeiras aulas lá sobre conjunto? Ela é um subconjunto do meu conjunto domínio, contradomínio, né? Então ela é só injetora, tá? O item C, vamos ver, ó. Eu tenho x1 levando no y1, eu tenho x2 levando no y2 e eu tenho x3 levando também no y2, tá? Então, injetora já não pode ser. Vou dar uma olhadinha agora se ela pode ser sobrejetora. No caso aqui né? Então, aqui ela também sobrejetora. Por quê? Porque o meu contradomínio é a mesma coisa que a minha imagem. Meu contradomínio formado pelos elementos y1 e y2. 2 aqui tá meio estranho, mas e exatamente a minha imagem. Tá? E para finalizar o item D, o que a gente tem aqui? Ó, x1 está levando no y2, y1, eu tenho x2 levando no y2 e um x3 levando para um y3. Elementos distintos, né, se relacionando com elementos distintos do meu contradomínio. Então ela é injetora. Além disso, a minha imagem é exatamente igual ao meu contradomínio. Então ela também é
sobrejetora. Ora, se ela é injetora e sobrejetora, ela também é uma bijetora. Beleza, galerinha? 20 minutos. Já era para ter acabado essa aulinha, falando muito. Uma questãozinha aqui, estilo vestibular aqui, para a gente ver como é que pode acontecer aqui, tá? Então, veja bem. Eu tenho aqui, ó, o N, ele representa o conjunto dos números naturais. Tranquilo, a gente já conhece, né? Então, essa função S, ó, ele não usou F, né? Ele usou S. A função S, ela pega meus elementos naturais e leva no mesmo elemento, no mesmo conjunto dos naturais. Então, esse aqui é o meu domínio, esse aqui é o meu contradomínio, beleza? E essa é a minha função. Qual que é a lei da função, Creuza? A função diz o seguinte, ó, se x par, é isso aqui que eu vou fazer. Se x ímpar, é isso aqui que eu vou usar. E acabou, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha. O que de verdadeiro podemos afirmar a respeito da função S? Então, ele quer saber se a função é injetora, se ela é sobrejetora, se ela é bijetora, se ela é injetora e não sobrejetora, ou se ela é sobrejetora e não injetora. Então, a gente vai ter que dar uma estudadinha aqui nas características dessa função. Bom, para isso a gente vai olhar os primeiros elementos, né? Vamos calcular aqui, primeiro, o S de zero, a partir do zero. S de zero, bom, considerar zero par, né? Então, o zero vai no zero. O zero está levando zero, né? Porque zero dividido para 2 é zero. S de 1 é ímpar. Então, vou colocar 1 aqui. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 0 levou no 0, 1 levou no 1. Vamos ver aqui o 2. S de 2. O 2 é par. Então, vou colocar o 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. Opa! Vou fazer mais um aqui. S de 3. Eu tenho, então, 3 é esse aqui, ó. 3 mais 1 é 4, dividido por 2 dá 2. E S de 4, coloca 4 aqui, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente já viu uma característica aqui, ó. Vou fazer um diagrama. 0, 1, 2, 3. Ia fazer o 4 aqui. E colocar aqui, ó, conjuntos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. O 0, vou trocar de cor. O 0 está indo no 0. O 1 está indo no 1. E o 2 também está indo no 1. O 3 está indo no 4. E o 4, que eu não coloquei aqui. E o 4, do meu conjunto domínio, está indo no... Então, qual a conclusão que a gente pode tirar desse tipo de função? Primeira coisa, a gente vai ver se é injetora. Bom, não pode ser injetora, né, cara? Por que que não pode ser injetora? Porque para ser injetora, elementos distintos do meu domínio tem que estar se relacionando a elementos distintos do meu contradomínio. E aqui não, né? Ó, eu tenho o 1 indo para o 1 e o 2, f de 2 indo para o 1 também. Então não pode ser injetora. Então não é injetora. Beleza? A outra coisa é a outra coisa é a gente perceber que vai ter elementos aqui desse conjunto que não vão que vão ficar meio ali à deriva, né? Vamos ter momentos, né, que parece que esse cara aqui, por exemplo, vai estar à deriva, vai estar abandonado aqui, ó. Esse aqui não está se relacionando, né? Ou 5, parece que não vai se relacionar. Mas se a gente for desenvolvendo esse conjunto, quando a gente ali calcular, por exemplo, o S de 5, o S de 5, eu vou ter que usar o ímpar, né? 5 mais 1 é 6, dividido por 2 vai dar 3. Aí o 5, que vai estar aqui, né? Vai estar se relacionando com o cara aqui que estava ali à deriva, né? De tal forma que todos os elementos, tá, do meu contradomínio, eles vão se relacionar. Se todos vão se relacionar, então meu contradomínio vai ser igual a minha imagem, beleza? E agora, voltando, dando uma olhada nas opções, então a gente sabe que não é injetora. A função não é injetora, tira aqui. A função S não é
sobrejetora. A gente acabou de ver que ela é sobrejetora, né? Aqui está dizendo que não é sobrejetora, então cancela. Aqui está dizendo que é bijetora. Também não pode ser bijetora, porque para ser bijetora ela tem que ser injetora e ela não é injetora. Então, cancela essa aqui também. A função S, ela é injetora e não sobrejetora. Também a gente viu que não é injetora, só sobrou o item E, né? Que ela é sobrejetora e não injetora. Essa aqui que é a opção certa aqui para a gente assinalar. Beleza, galerinha? Acho que vale um like aí pro Creuso, né? E vamos, se vemos aí nas próximas aulinhas. Valeu, falou, fui!